culpado, na verdade. Que não quero deixar você doente, mas obrigado, Denúncia. Então tá bom. Agora já dividi mais. Pri, Oi, Pri tem Pri, bom sentido falta dia. da Pri. A Pri tá muito quietinha, não tá falando Tá. nada, né, Rosane? Mas, Minha leitora oficial, minha comentarista, né? Poxa É, vida. eu tô numa gripe insuportável, minha voz tá horrorosa. Nada. Aí tá tudo assim, né? Eu tô tentando. Lucia, bom dia. Quero bom saber se dia. sobrou bolo aí da Lucia. Tem bolo, que eu vi uma foto de um bolo aí maravilhoso. Carol É tava lá. mesmo? Vou terminar ainda. É hoje na célula o bolo. Ah, Tá é? bom. Ai, que coisa boa, hein? Que bom. É. E hoje a gente faz 18 anos juntos, né? Fernanda, bom dia, tudo bem? Tudo bem? E aí, meninas? Hoje chuvinha, né? Gente, aqui no Ciméria, tá assim, aquele russo, aquela chuvinha fininha, aquele russo o dia todo. Tá assim, deixa eu abrir a janela aqui um pouquinho. Tá assim o dia todo, gente, tá bem difícil hoje. Mas graças a Deus, né? É o dia que fez o Senhor e a gente se alegra nele o tempo todo, né? A Fabi, a conexão da Fabi tá um pouquinho mais difícil, né, Fabi? Ela não deve nem estar ouvindo, porque ela parece que caiu de novo. Fabi, a tua conexão tá caindo de vez em quando, né? Keren, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Tá chovendo muito aí pro lado de vocês, gente? Aqui tá, como eu falei, aqui tá horrível. Não, aqui tá dublado. O meu também. Aí, eu ia falar, na casa de vocês, deve estar assim, pessoal. A Fabi dá até para pegar piscina, né, Kelly? Não, Piscina, dá não. Tá nublado, tá frio. Hoje tá frio. Gente, aqui tá até chuvinha, ficou chovendo a manhã toda, a noite toda, assim, aquela chuvinha fina, muito russo, né? E chovendo. Mas de manhã deu uma chuvinha fina. De manhã deu uma chuvinha fina. Petrópolis aqui, então esse lado do Quitandinha é terrível, gente. Vamos começar, meninas? Como é que vocês estão? Assim, que seja um dia de chuva de bênçãos do Senhor sobre nós, né? Amém? Da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos orar, adorar a esse Deus maravilhoso. Senhor, nós erguemos a nossa voz, Senhor, para manifestar ao Senhor a nossa gratidão por mais um dia, Senhor. Se ele vem com chuva, se vem com sol, Senhor, se está nublado, Senhor, o que importa é que o Senhor está no nosso dia, Senhor. A tua presença, Senhor, é tudo que nós temos. Senhor, e quando o Senhor está conosco, Senhor, o Senhor nos faz atravessar as tempestades, as dificuldades, Senhor, isso é maravilhoso. Muito obrigada pela tua presença, pela tua companhia, Senhor, pela presença do teu Espírito Santo. Eu tenho certeza, Senhor, que o teu Espírito Santo está na casa de cada uma, Senhor, das minhas irmãs que estão aqui, porque o teu Espírito está nelas, Senhor, habita em nós, Senhor. Isso é o presente mais valioso que a gente pode ter na nossa vida, e isso nos dá força, nos impulsiona, Senhor, para ir para frente, Senhor. Ó Deus, Senhor, nos levanta, Senhor, mesmo em meio às dificuldades, e nós te louvamos por isso. Muito obrigada, Senhor. Tu é a nossa fonte de energia todos os dias, Senhor. Tu é a nossa fonte de alegria. Se há um sorriso em nós, Senhor, é porque o Senhor está conosco, Senhor. Quando nós olhamos ao redor, muitas vezes nós não vemos, Senhor, as circunstâncias favoráveis, mas, Senhor, o Senhor está conosco, Senhor. Isso é a diferença do nosso dia. Muito obrigada, Senhor, que o Senhor se manifeste aqui, fique à vontade, Senhor, para falar aos nossos corações nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas meninas. Então, a gente teve aí esses 2 dias meditando aí sobre Ana, né, falando um pouquinho sobre lá em 1 Samuel, e a gente vai voltar agora aqui no nosso livro de João, né, na nossa leitura ordinária, né, nossa leitura de todo dia, e
nós paramos da última vez no capítulo 13 de João, nós falamos sobre Jesus lavar os pés dos discípulos, e a gente vai continuar aqui. Nós lemos até o versículo 20, que foi o versículo que falou assim: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou, né? A gente falando aí de que Jesus falou isso, né? Que quem receber a nós, que somos enviados por ele, né? Que recebe a ele. E quem recebe a ele, recebe Deus, aquele que o enviou, né? De forma tão poderosa, né? E, meninas, a gente vai ler a partir do 21 aí, que fala sobre essa traição. Esse capítulo todo, do capítulo 13, vem falando assim sobre, Jesus fala sobre servir, porque o maior exemplo aqui que ele deu, né, sobre lavar os pés dos discípulos, sobre servir, sobre honrar, e eu queria, assim, falar um pouquinho com a gente sobre isso, né? Oi, Fabrícia, bom dia. E queria, assim, falar um pouquinho sobre isso. Eu vou ler e a gente vai comentando, então, né? Tem algumas coisas aqui que eu anotei para a gente pontuar aqui, né? Então, capítulo 13 de João, a partir do versículo 21. Fala assim, né? O traidor é indicado, né? É o título. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, a quem ele amava. E a esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Vamos ler até aqui, né? E a gente vai comentando. É bem interessante aqui, né? Jesus lava os pés aos discípulos, né? Jesus faz essa cerimônia linda, maravilhosa, aquilo que a gente comentou, assim, que sempre nas casas tinha um servo, né? O escravo mais humilde, o mais simples, era aquele que ficava na porta para lavar os pés das pessoas quando elas chegavam para um jantar, para uma refeição, porque elas andavam ali de sandálias, naquela poeira toda do deserto, né? Os pés muito sujos. E aqui era essa ceia que Jesus, aqui João não vai falar, mas os outros evangelhos vão falar sobre aquele cenáculo, lugar preparado, né? Que eles haviam, né? Que Jesus havia ordenado que preparassem para eles cearem. Ali era a última ceia de Jesus antes dele ser entregue. Então, assim, naquele lugar, naquele cenáculo, não tinha um empregado. Não tinha, nas casas tinha, mas ali não tinha um servo, um escravo, né? E aí, gente, um detalhe assim muito importante, que João aqui não fala, mas lá no Evangelho de Lucas, se a gente for ler lá Lucas, no capítulo 22, vai dizer assim que quando houve essa participação da ceia, houve essa ceia organizada lá no cenáculo, que os discípulos começaram a discutir ali quem seria o maior entre eles.
né? Quem entre nós é o maior aqui, que vai servir e tal, né? Então, assim, aqui João não fala, mas Lucas fala que eles estavam discutindo sobre essas coisas ali. E aí a gente vê, não tinha um servo, não tinha um escravo na porta, e os discípulos discutindo lá quem é o maior, quem vai ser o maioral, quem é o tal ali entre eles. E aí vem Jesus, né? Jesus se coloca no lugar daquele escravo, como a gente falou, né? E vai lavar os pés dos discípulos. Quer dizer, nenhum deles ali quis se colocar naquele lugar de lavar os pés, de ser o escravo, o mais humilde, o mais simples, né? Ainda ficaram discutindo entre eles, talvez falando, né? Vai tu, vai você, vai, né? Empurrando um para o outro, discutindo quem era o maior, quem era o que mais o Senhor mais amava, quem era o mais aconchegado, e assim, né, ninguém se colocou naquele lugar. Jesus, o mestre, o rabi, o Senhor, ele se coloca, né? Então a lição toda que o Senhor já nos deu aqui, que nós já vimos, que é maravilhosa, mas assim, a gente perceber, né, enquanto algo tremendo, um propósito enorme estava ali para acontecer, Jesus tinha uma lição maravilhosa para ensinar os discípulos ali, eles discutindo sobre coisas fúteis, né? Quem é o maior? E assim, interessante é que assim, Jesus sabia que era Judas que iria traí-lo, mas Jesus lava os pés de Judas também. Jesus não se negou a lavar os pés de Judas, né? A se humilhar diante dele, a servi-lo, porque a intenção de Jesus era ensinar como nós devíamos servir, e Jesus, assim, ensinar que o propósito dele era vir servir ao homem, né? Era vir morrer mesmo pelo homem, se humilhar, né? Aquela morte humilhante de cruz ali pelo homem. Jesus precisava fazer isso, né? Jesus, assim, era como se Jesus tivesse dizer, olha, se eu não aquilo que Jesus disse para Pedro, né? Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Quer dizer, se não é pela humilhação, pelo sacrifício, pelo meu sacrifício, você não vai ter comunhão com Deus, não tem, né? O que a Bíblia fala, assim, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, e assim, se não for por essa mediação, se não for por esse sacrifício dele, por essa entrega dele, nós não teríamos comunhão de novo com Deus. Então, assim, Jesus faz isso, e faz isso até com Judas. Se houvesse lugar de arrependimento ali para Judas, né, era a hora de Judas aproveitar, né? Mas Judas não percebeu, né, essa entrega tão grandiosa do Senhor, né? E aí Jesus vem falando aqui sobre essa humildade, né, conosco, né? Ele faz esse gesto todo, né? E olha só, interessante, assim, que tem uns comentaristas que falam, né, que João era o discípulo a quem Jesus amava. João se denomina assim, né? Ele coloca isso aqui, e aí João vem e está ali pertinho de Jesus, e aí Pedro faz sinal, né? Aquela coisa, igual a gente contar numa mesa, né? Pergunta aí quem é, né? Porque Jesus começa a falar que um deles vai trair, Jesus se angustia, Jesus fica triste, né? E, meninas, assim, como que essa tristeza no coração de Jesus sabia da traição, não vou perguntar aqui quem aqui entre nós já foi traída, ou se, né, não estou dizendo só uma traição amorosa, mas uma traição talvez de alguém da família, de um amigo no trabalho, mas assim, quantos de nós já foram traídos, né? Alguém mentiu, alguém enganou, falou por trás, né? Alguém fez alguma conspiração a nosso respeito, e a gente se sentiu muito ofendido, muito magoado, né? Porque é uma confiança, né? A traição você tira o lugar de confiança, né, daquela pessoa. E assim, imagine Jesus, a angústia de Jesus aqui, sabendo que tudo que ele estava preparando, que ele ensinou, e um deles ali ia traí-lo. Jesus angustia, né? Aqui fala que ele sente uma aflição, ele sente uma tristeza muito grande. E é a mesma coisa que a gente sente, né? E assim, Jesus falando, conversando sobre isso com os discípulos, e aí Pedro está lá, pergunta aí, quem é, né? E aí, o que dá a entender aqui que João está próximo, né? Aqui fala até que João estava meio reclinado, né? Eles ficavam meio encostados ali na mesa. João vai e pergunta pertinho de Jesus, estava ele ali meio naquele cochicho mesmo, né? Quem é Jesus? Quem é que vai te trair, né? E aí Jesus fala para João, né? Aquele que eu molhar o bocado aqui de pão, né? Jesus molha o bocado, acho que no vinho ali, né? E entrega, né? E aí Jesus faz isso, e aqui a Bíblia fala que quando Jesus faz isso e Judas toma esse bocado de pão molhado, que Satanás entra em Judas. Então, assim, Judas já tinha um coração predisposto, ele já tinha uma índole,
né, já maliciosa, ele já vinha roubando, né, ali, Judas estava ali no entorno todo, o tempo todo, vendo tudo que Jesus estava fazendo, os milagres, tudo, mas Judas era falso, né, Judas não tinha o coração entregue ali, e assim, Judas vai e Satanás entra em Judas ali. Então, naquela hora, Judas já tinha um coração predisposto, uma índole maligna, e Satanás vai e se apodera dele ali naquela hora, né? Então, assim, como se Judas ficasse endemoniado, né? E assim, entra na mente dele né, e Jesus até fala com ele, olha, o que tiver que fazer, faz rapidamente. Vai, faz, realiza, né? Porque é a hora. É a hora. E assim, gente, que situação. Jesus triste, João vai ali, cochicha com Jesus, Jesus fala isso para João, né? Naturalmente, João deve ter falado para Pedro, ó, é fulano, né? E os outros que estavam na mesa não perceberam, comendo ali, se alimentando, não perceberam. Então, assim, Jesus até, a gente fala aqui desse capítulo aqui de Jesus honrando, Jesus servindo e honrando, Jesus honrou Judas, porque Jesus não falou deliberadamente para todos, Jesus não anunciou para todos, não expôs Judas, né? Mas Jesus honrou Judas até o último momento, porque os outros discípulos assim não perceberam que era Judas. Só Pedro e João ali que ficaram sabendo, né? E assim, impressionante isso, assim, como que Jesus vem nos ensinar a honra, o serviço, essa honra, essa mesmo o seu inimigo, né? Ele não expôs, ele não humilhou, mas ele assim falou para ele, olha, faz rapidamente, faz o que tiver que fazer. Mas assim, os outros discípulos nem não tinham percebido. Muito interessante isso aqui. E assim, a gente vê assim um contexto assim, que jantar foi esse, né? Que noite foi essa? Era aquela noite de comunhão, de estarem ali perto do mestre, eram os últimos momentos, né? E acontece isso tudo com Judas, essa situação toda, né? Mas assim, Jesus assim estava indo para a morte. Jesus fala uma coisa interessante. Jesus sendo traído, triste, indo para a morte, Jesus vem e fala assim: olha, agora foi glorificado o Filho do Homem. Como assim? Como assim? Jesus ia ser humilhado. Assim, a aparência ali era de uma derrota. Jesus traído, humilhado, ia ser entregue na cruz, mas Jesus fala assim: agora o Filho foi glorificado. Isso é assim o sentimento de propósito de Jesus de uma forma tremenda, porque ele vê assim, agora tudo vai se consumar, agora esse evangelho vai ser realizado de forma total, né? Eu vou me entregar, agora o homem vai ser salvo. Essa obra de salvação, de redenção do homem vai ser consumada na cruz. Então, assim, Jesus sabia de todos os sofrimentos, tudo que ele ia enfrentar, mas ele estava indo ali firme naquele propósito. Ele sabia que ele precisava passar por aquilo, porque se isso não acontecesse, se não fosse consumado, né? Se ele não morresse na cruz, nós não teríamos salvação. Não haveria de ter como reconciliação nossa com Deus, né? Então Jesus fala assim: é a hora. Agora o Filho vai ser glorificado, né? Que coisa espetacular, né? Que declaração linda de Jesus. Ele fala assim: Deus foi glorificado nele. O Filho do Homem vai ser entregue e Deus foi glorificado nele. Então, assim, eu vou cumprir, eu vou fazer, eu não desisti, eu honro até o fim, eu estou com meu Pai, eu cumpro a vontade do meu Pai e eu vou salvar vocês. É a hora da salvação de vocês, está chegando a hora da redenção de vocês, disso tudo se concluir. Olha que coisa linda, gente, maravilhoso isso que Jesus fala, né? E aí Jesus fala uma coisa aqui: um novo mandamento vos dou, né? Que vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Nós somos conhecidos como discípulos do Senhor através do amor, sabe? E é isso que Jesus vem ensinar nesse capítulo aqui, de ser servo, de lavar os pés uns aos outros, de honrar uns aos outros, até os seus próprios inimigos. E aí Jesus fala assim, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Ora, esse mandamento já de certa forma existia, porque lá nos 10 mandamentos, né, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Então, assim, esse mandamento de amar uns aos outros já estava lá nos 10 mandamentos, mas Jesus, assim, ressignifica aqui de uma forma poderosa. O padrão agora era Jesus, que Jesus fala assim, antes era amar
como nós amamos a nós mesmos. Mas agora Jesus fala assim: eu quero que vocês amem como eu vos amei. Olha, gente, o padrão aí, o nível subiu muito, né? O nível de Jesus subiu muito. Jesus fala: amar como eu. É o meu padrão, é o meu exemplo. É o amor agora, um amor sacrificial, o amor de entrega. Gente, isso é assim, a gente fica apaixonado, a gente fica assim maravilhado com o ensino do Senhor e assim com a potência disso nos nossos corações, como que transforma a nossa visão, como transforma a nossa mente esse evangelho, essa palavra do Senhor, esse ensino do Senhor, como que a gente aprende, como que a gente vê que a gente está longe, como a gente vê assim que a gente está lá embaixo, né? Às vezes a gente faz um gesto de amor, uma coisa por alguém, e a gente já, né, aquilo enche o nosso coração quando a gente faz. Existem aí, na ciência até fala que quando você faz um bem a alguém, né, tanto faz bem para aquela pessoa quanto para você, que existe uma descarga aí de, como é que se fala, de dopamina, de prazer, né, de coisa boa dentro do nosso coração por causa disso. Mas imagine o poder disso assim, ao cubo, a muitas potências elevadas, né, em relação a Jesus, né, a esse prazer de servir ao Senhor e esse prazer que ele teve, né, e esse poder transformador desse evangelho, sabe, que quando a gente fizer o bem a alguém, né, no nível de Jesus, imagine elevado a quantas potências isso vai ser, né, e é assim maravilhoso, né. E aí Jesus fala isso, não é amar somente ao próximo como a nós mesmos, mas é amar como ele nos amou, né? Amor de entrega, amor de sacrifício. E quanto que a gente está disposto a isso, né? E Jesus vem ensinar isso aqui para a gente. Assim, é poderoso e chega a ser assim assustador, né? Como que a nossa vida a gente precisa prosseguir, persistir em amar uns aos outros, né? Porque não é fácil, né? É um sacrifício diário, é um desafio diário para nós todos os dias, né? E aí, meninas, como a gente estava vendo aqui, é assim, Jesus ensinando ali os discípulos sobre essa lição de servir, e os discípulos perguntando quem seria o maior, quem é que seria, né, mais grandioso entre uns aos outros ali. E eu queria dar um exemplo para vocês, um exemplo assim, prático, uma experiência minha, um testemunho, né, que aconteceu assim comigo. Oi, Jaque, bom dia, tudo bem? E assim, esse exemplo prático, gente, assim, de amor, de serviço, né? Quando eu estava ali na catedral, e eu comecei a trabalhar ali com a conexão, com a integração ali, né, a gente trabalhando com as pessoas, eu percebi uma coisa, né, eu vi assim, quanto que, eu digo isso para mim mesma, né, que o Senhor havia me feito passar por um momento de poda, né, na minha vida muito grande, como que Deus tratou comigo de uma forma maravilhosa, né, o Senhor, assim, mesmo nessa poda, ele vai te tratando com carinho, sabe, te ensinando as coisas, e Deus, eu falei assim, que Deus tinha me escondido dentro daquela salinha da integração, né, eu sempre fui uma pessoa de estar à frente, né, ministrando a igreja, sempre, né, sempre à frente. E assim, Deus havia me tirado e me colocado, me escondido dentro de uma salinha com um grupo de pessoas, né, para estar compartilhando ali da palavra. E aquilo foram momentos especiais demais para mim. E eu ficava realmente escondida. Tinha pessoas que lá na igreja nem me conheciam ainda, né? Eu não estava tanto tempo lá, estava aí 1 ano e meio, 2 anos, e eu ali, e as pessoas nem me viam. Quando tinha o dia da recepção e do batismo, eu era aquela pessoa que passava ali aquele processo todo com as pessoas, né, preparando as pessoas ali, mas no dia da recepção e do batismo, eu nem aparecia, né, eu ficava ali nos bastidores e chegava lá na frente, né, no dia do batismo, aquela festa, recepção, então, e às vezes iam lá na frente líderes de células, pessoas que, né, familiares, pessoas iam lá receber, ajudar as pessoas lá naquele processo lá do batismo, né, os pastores lá na frente, e eu nem aparecia. E isso para mim não fazia diferença nenhuma, né? Mas teve um dia, assim, que eu me lembro que, eu vou falar o nome dela aqui porque vou honrá-la aqui diante de vocês, né? A Tati, esposa do Marcinho, que é minha líder também. A Tati é uma pessoa, para mim, assim, de um coração de servo muito grande. A linguagem de amor da Tati é o serviço. Ela não vai à frente, ela não fala, dificilmente você vai ver a Tati lá na frente falando, o Marcinho sim, né? Marcinho falante, mas ela não, ela a linguagem dela de amor é serviço. E ela, assim,
e ela sempre ali coordenando junto com ele, e ela chegou naquele dia, ela falou para mim assim, Rô, fica lá em cima, para você receber as pessoas, né? Geralmente a gente tinha aquele processo de toalha, de estar com as toalhas ali recebendo, então era engraçado. Por que que eu estou contando isso? Porque nesse dia apareciam lá pessoas que nunca tinham passado pelo processo nenhum de integração, não sabiam nem ao certo quem eram as pessoas que iam ser batizadas, mas nessa hora as pessoas apareciam lá, né? Para recebê-las, para estarem lá, e era assim interessante, né? E eu sabia o nome de todo mundo, eu sabia o nome, né, quem cada um que estava sendo recebido, e assim, mas eu ficava ali nos bastidores. Mas a Tati falou, não, vai você lá, fica lá em cima com eles recebendo, porque é importante, você já sabe o nome, você fica lá. E eu falei, tá, mas assim, né, meio sem graça, e eu fui, né, ficava ali. Então eu ficava ali recebendo ali as pessoas por trás, às vezes conduzindo as pessoas ali, ajudando enquanto o pastor chamava o nome, às vezes o pastor não chamava nem pelo nome, eu falava o nome das pessoas porque eu já conhecia, e comecei a fazer esse processo ali, né? E aí, mas aí tinham pessoas que eram muito especiais para a gente, e isso é um processo ali da integração muito interessante, que a gente se conecta muito com as pessoas que você ajudou naquele processo ali de conversão, de estar trabalhando, de ensinando a ela, né, sobre essa decisão que ela tinha feito. Então tinha pessoas assim que era para mim especial e que eu queria conduzir essa pessoa. Então realmente tem pessoas ali que eu peguei e que eu abracei, enrolei a pessoa na toalha, né, aquele prazer de receber ela ali, e eu quis conduzir essa pessoa até o fim. Então eu desci as escadas com a pessoa para sair lá embaixo no corredor, levar ela até lá no banheiro para que ela pudesse, né, tomar o seu banho. Era um prazer fazer isso. E, gente, por que que eu estou contando isso assim? Porque quando eu cheguei lá embaixo, a gente passava pelo aquele corredor apertadinho que tinha ali atrás da catedral, ali por baixo, né, do batistério ali, e saía ali por trás dos banheiros. Quem é que estava lá com um pano de chão e um rodo secando o chão, enquanto as pessoas saíam ali molhadas, né, e eram conduzidas? Era a Tati. E aquilo, quando eu tomei um susto, quando eu cheguei ali por trás, conduzindo aquela pessoa, e eu cheguei ali, era a Tati com um pano de chão e um rodo. Não. Melhor que 1000 dias de estudo aplicado é um dia com um ótimo professor. Provérbios japonês. Ela tinha que estar lá na frente. Era ela que tinha que estar lá recebendo as pessoas. Ela que tinha que estar lá sendo honrada, tirando as fotos junto com os pastores, com as pessoas que estavam sendo batizadas, porque ela era uma líder, era uma pessoa que coordenava junto com o Marcinho ali. E assim, ela falou comigo, vai lá você, né? Ela quis me honrar, porque eu sabia que eu ficava escondida na salinha, e ela quis me honrar. Mas assim, quando eu chego ali, o serviço dela era limpar o chão, secar o chão dos pés molhados daquelas pessoas, secar, ficar torcendo o pano no balde, secando, né, e levando as pessoas para o banheiro para elas tomarem banho. Gente, assim, eu falei, Tati, quando eu cheguei assim, eu falei assim, Tati, o que você está fazendo aqui? Sabe? E aquele sorriso dela no rosto, e ela falou assim, não, é isso mesmo, sabe, assim, um contentamento dela, era essa a participação dela com aquelas pessoas, era esse o serviço dela, então, assim, abnegado. Gente, isso para mim foi uma lição tão profunda, eu vou levar para o resto da minha vida, sabe, sobre isso aqui, sobre essa honra, sabe, Jesus fala que amar uns aos outros como eu, amor de sacrifício, não importa, os discípulos lá discutindo quem era o maior, né? E Jesus ensinando isso aqui que a Tati fez, sabe? Não importa quem vai aparecer, o nome de quem, se vai aparecer na foto, a posição, o cargo na igreja, não importa. Então, assim, o Senhor vem nos ensinar aqui quantas vezes a gente está na casa de Deus e a gente está mais Deus fazendo um propósito enorme e a gente mais interessado com o cargo, quem vai à frente agora, quem vai estar lá, quem vai, sabe, né? Quem é o líder. Quantas vezes, meninas, deixa eu trazer isso aqui para a gente, sabe? A gente honra mais a quem é o ministro de louvor do que aquele que está lá na portaria, que recebe os carros lá na porta, sabe? Porque não, fulana, não, mas ela ministra o louvor, ela é uma bênção, ou ele ou ela toca e são usadíssimos por Deus, e são mesmo, são pessoas abençoadas, graças a Deus, por essas pessoas que o Senhor levantou da sua casa, sabe? A gente deve honrá-los sim, mas da mesma medida que a gente honrar aquele que está lá na porta, que às vezes a gente entra e sequer olha para o rosto dele e faz só
cumprimenta, e, sabe, honrar essas pessoas, sabe, honrar a honra. O Senhor tem nos ensinado aqui a servir uns aos outros com essa honra, a dar valor a essas pessoas. Como eu vi a Tati ali, sabe, serviu numa posição humilde, sabe, secando o chão, sabe, quem é a Tati? Ela é a esposa do assessor do pastor. Marcinho é o assessor pastoral da igreja, já era lá da catedral, né? Um assessor pastoral, né? Alguém que nas reuniões tem uma palavra de proeminência, de decisões, de tantas coisas, que lida ali com a área financeira da igreja, é uma pessoa importante. E a Tati é essa pessoa importante, mas ela estava lá servindo. Então, assim, só chamar a atenção nossa para isso, assim, para mim isso foi um testemunho, sabe? Como que, assim, eu não quis saber, não quero saber se eu estou na salinha, se eu estou lá atrás, se eu estou pegando toalha para as pessoas, se eu estou ali para secar o chão. Eu quero servir aqueles meus irmãos que estão sendo recebidos, sabe? E, assim, ela me ensinou isso, e, assim, de uma forma tão linda, tão especial. Eu vejo o coração dela dessa forma. E, assim, eu queria chamar a nossa atenção para isso hoje, sabe, meninas? Que às vezes Deus está fazendo esse propósito lindo. Jesus estava nessa ceia linda, fazendo isso com os discípulos, ensinando sobre serviço. Era a última ceia dele, de comunhão com eles. E eles preocupados quem ia ser o maior. E às vezes a gente está assim também aqui na casa de Deus. E aí, mais um detalhe que eu queria chamar a nossa atenção assim, sobre Judas agora, sabe? Judas não era dos mais íntimos, João ali era o mais íntimo, Pedro. A gente vê muito aqui nos evangelhos falar de Pedro, de João, de alguns apóstolos, né? Judas ali nesse contexto ali com Jesus, Judas era alguém assim, como ele era, né, já era meio traída, ele era meio alguém mais afastado, né? Não se vê falar muito. Judas estava lá quando eles foram pregar, quando viram esse milagre ou esse aquilo, não se vê. Então a gente vê assim, esse distanciamento um pouco de Judas, né? Ali de Jesus, ele era dos 12, da comunhão, sim, sabia de tudo, participava de tudo, mas o coração dele estava distante. E assim, como o Senhor vem falar conosco aqui, quanto mais distantes a gente se colocar de Jesus, mais fácil a gente vai trair. Quanto menos intimidade a gente tem com o Senhor, mais fácil a gente troca, sabe? A presença dele, os valores dele pelos nossos valores. Então, assim, mais um ponto assim, de Deus nos chamar a atenção para essa humildade e essa intimidade que a gente deve buscar com o Senhor. Porque quanto mais a gente se aproxima dele, mais características dele a gente vai ter em nós, mais humildade, mais serviço, mais amor, de amar uns aos outros como ele nos amou aqui, mais a gente vai aprender com ele. Agora, quanto mais distante a gente estiver, menos intimidade, menos oração, menos busca, menos entrega nossa, menos renúncia nossa, né, da nossa parte para com ele, mais fácil a gente vai trair. E a gente troca Jesus por qualquer coisa, a gente troca o momento de prazer com ele por qualquer outra distração, pela internet, pelo feed, a gente troca pelo programa, pela Netflix, a gente troca por qualquer outra coisa, a gente vai trocando, né, aqueles momentos de intimidade com o Senhor, e isso mais facilmente vai fazer com que a gente traia. Eu me lembrei que estava meditando nisso aqui, me lembrei de Esaú e de Jacó, que Esaú troca, né? Esaú vende para Jacó o seu prato a sua primogenitura por um prato de lentilha. Ele estava com tanta fome, o prazer era tão exacerbado nele naquela hora, a necessidade, a carência dele era tão grande, ele estava com fome, e ele assim, então, olha, não, eu dou qualquer coisa por um prato de comida, né? Trocou até a primogenitura dele, trocou a honra, trocou ali a escolha dele por um prato de comida, né? Então eu vejo isso aqui dentro do que a gente está falando aqui, sabe? Que às vezes quando a gente está tão cheio da nossa carne, de vontade, de desejos nossos, né? De fome nossa, né? Por coisas desse mundo, é fácil da gente trocar aquilo que Deus tem nos chamado, a escolha que ele tem feito a nós, né, por nós, a gente troca por um prato de lentilha. Então, assim, é fácil a gente trocar Jesus, a presença dele, aquilo que o chamado dele, né, o propósito dele nas nossas vidas, às vezes a gente troca por um prato de lentilha, a gente negocia, a gente trai com facilidade, como Judas fez aqui, né? Judas traiu aqui 30 moedas de prata, né? Por 30 moedas
Judas traz, Judas troca, né? Esaú trocou lá por um prato de comida, um prato de guisado, de lentilha, né? Ele troca aquela escolha, né? Aquela primogenitura dele. E nós, né? Então, assim, o Senhor chama a nossa atenção nesse ponto aqui também, o nosso cuidado. Quanto menos aproximação, quanto menos intimidade, mais fácil a gente vai negociar os valores que o Senhor tem nos ensinado. E assim, sobre essa honra, sabe, da gente nos amar uns aos outros, da gente honrar as pessoas como Jesus fez. É isso que o Senhor vem nos ensinar nesse capítulo aqui, de forma assim tão linda, tão poderosa. E eu queria assim, que a gente orasse por isso, sabe, para que Deus levantasse mais corações como o da Tati, né, entre nós, mais corações dispostos a servir, mais corações humildes, mais corações assim que não se importam com quem vai ter a honra ali naquela hora, importa é a glória ao Senhor, né? E que assim que a gente pudesse assim nos aproximar cada vez mais do Senhor. Quanto mais intimidade, quanto mais a gente vê a face do Senhor, mais a gente vai valorizar e a gente não vai trocar, não vai negociar, né? Não vai se distrair com as ofertas que forem colocadas diante de nós, mas a gente vai valorizar o Senhor e o ensino dele, aquilo que ele tem para nós. Amém, meninos? Eu aprendi isso muito nesse capítulo aqui e eu quis falar para vocês sobre essa experiência aí lá da integração, da Tati, porque isso tem marcado a minha vida. Tem sido assim algo especial para mim. Honrar as pessoas, sabe? De colocá-las sempre à frente, né? E da gente ser sempre a cobertura, né? Ser sempre aqueles que estão por trás, né? Dando suporte, oferecendo o melhor que as pessoas possam ter, né? Que a gente possa ser aquelas pessoas que, quando as pessoas passarem por nós, a gente possa extrair delas o melhor, né? O que eu me lembro dessa pergunta lá na conferência lá em Belo Horizonte, né? O pastor João, até que veio aqui, né, ele falando num dos estudos dele, ele falando sobre isso, né, quando as pessoas passam por você é extraído o melhor delas, você provoca o melhor nas pessoas, né? O que acontece com as pessoas quando elas passam pela sua vida, né? Você honra, você extrai o melhor, você ajuda elas a se levantarem e a darem o melhor, a ofertarem o melhor das suas vidas, né? O que acontece? Então, assim, a gente fica com essa lição hoje, assim, que o Senhor nos ensine, como servos, a darmos o melhor de nós, a sermos como Jesus, a não trocarmos ele, a não trairmos ele de maneira nenhuma, né? E amar uns aos outros como ele nos amou. O padrão dele é muito alto. É muito alto. O nível de Jesus é outro, né? E assim, ai de nós, né? A gente está assim tão longe, mas assim, o Senhor lembra que nós somos pó, ele se compadece de nós e ele nos ajuda, o Espírito Santo nos ajuda nessa missão, nesse desafio todos os dias. E que prazer quando a gente consegue servir alguém com alegria, isso assim traz um prazer enorme para as nossas vidas, né? As recompensas vêm do Senhor, né? E ele vai nos dar, em nome de Jesus. Amém, meninas? Que Deus nos abençoe. Alguém quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa? Amém? Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por essas lições tão preciosas aqui na Tua Palavra. Que poderoso, Senhor, quando a Tua Palavra entra no nosso coração e transforma a nossa vida, a ponto de mudar, Senhor, mudar as nossas origens, mudar os nossos pensamentos, os nossos conceitos. Isso é maravilhoso, Senhor, e nós queremos todos os dias nos expor à Tua Palavra, Senhor. Deus, nós não queremos ter apenas palavras motivacionais, mas nós queremos palavras de ensino, que quando a Tua Palavra vem, Senhor, ela é penetrante, Senhor, ó Deus, como uma espada de 2 gumes, Senhor, e ela é capaz de dividir, Senhor, os nossos pensamentos e as nossas emoções, ela faz separação disso, Senhor, e nós podemos discernir, Senhor, aquilo que é, ó Deus, aquilo que é uma motivação correta e aquilo que não é. Senhor, muito obrigada pela Tua Palavra, muito obrigada, Senhor, pelo Teu amor, muito obrigada pelo Teu exemplo, Senhor, Deus, por nos ensinar a servir, Senhor, e dar-nos um coração, cada mulher aqui, cada uma de nós, dentro das suas casas, no seu trabalho, Senhor, nos seus relacionamentos, que a gente sirva as pessoas, que a gente abençoe mais, Senhor, gente que, Senhor, em nome de Jesus, que as pessoas, que todas as pessoas que passarem por nós, Senhor, que nós sejamos pessoas que possam levantá-las, Senhor, que nós possamos ajudá-las ó Deus, a extrair delas o melhor que elas
têm, Senhor, que nós ajudemos as pessoas a extrair o potencial delas, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que nós sirvamos com humildade, com amor, com respeito, com honra, Senhor, seja do menor ao maior, Senhor. Deus, que não haja distinção entre nós, mas que nós possamos amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Senhor, é tão difícil, Senhor. Nós reconhecemos que nós somos tão limitados, Senhor. É um desafio para nós, mas o Teu Espírito Santo está em nós, Senhor, para promover isso. Senhor, para nos aperfeiçoar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que cada mulher aqui seja aperfeiçoada no amor, no serviço que presta, seja dentro da sua casa, Senhor, com seus filhos, com seu marido, com seus irmãos, com seus pais, Senhor, no trabalho, Senhor, servindo as pessoas, Senhor, abençoando, que nós abençoemos mais, Senhor, Deus, mais as pessoas do que amaldiçoemos, Senhor, Deus, mas que em nome de Jesus, Senhor, o Teu nome apareça sobre nós. Deus, aqui como os discípulos, Senhor, discutiam quem seria o maior é o Senhor. O maior é o Senhor. Tu és o nosso maior exemplo, Senhor, e que nós sejamos todos servos, Senhor, do Senhor. Ensina-nos essas coisas, Senhor, e ensina-nos a praticá-las, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meninas. Amém. Amém. Essa foi a nossa lição de hoje. Que o Senhor nos ajude, né? Um desafio. Amém. Verdade. Tá Verdade. Tá bom. Gente, obrigado pelas mensagens ontem do aniversário, foi tudo ótimo, graças a Deus. Ai, que bom, que bom. Muito bom. Teve festa, então tá bom. E teve café, teve bolo, teve um monte de coisa. Que top, então tá bom, meninas. Tá bom. Que Beijo. bom, gente. Um bom dia para vocês, tá? Vocês também. Ótimo. Beijo. Beijo.